como abre. Permitir. E aí? Bom, o pessoal do Instagram eu acho que já está vendo, né? E agora eu estou acessando aqui para o pessoal do YouTube. E aí, pessoal? Oi, tudo bem? O pessoal já vai entrando, então a gente vai ajeitando tudo. Então, deixa eu ver aqui. Lei penal, tá aí. Muito bem. E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, eu estou aqui, vendo aqui com vocês aqui. Bom, agora tá dos dois lados. Pessoal, eu tô no Instagram e no YouTube, lá no meu canal do YouTube, conversando com vocês sobre a aplicação da lei penal, ou vou começar com vocês. Hoje é o que diz respeito à primeira experiência que a gente tem a respeito dessas aulas remotas da Universidade Federal de Uberlândia, tá? Então eu agradeço a todos que estão aí, muito obrigado por estarem comigo nessa questão que é diferente. Peço a vocês o seguinte, estão me ouvindo bem? Aqui o pessoal do YouTube, aqui o pessoal do Instagram, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo nessas questões? Deem um sinal aí para mim, veja se está positivo, se o microfone está captando bem, se essas questões estão aí, qualquer coisa me falem, tá? Então, tá tudo ok, o Augusto me fala aqui no YouTube. Para falar a verdade a vocês, numa boa, assim, para a gente conversar, eu queria estar com vocês, tá? Eu queria estar sentado na sala de aula, quer dizer, em pé, porque eu não consigo ficar sentado, para mim, estar com vocês aqui agora vai ser difícil até, mas está tranquilo. Vamos contornar todos esses problemas, toda essa situação que a gente tem vivido aí, que tem sido difícil, tentando estudar um pouco, tá joia? Tentando falar sobre essas questões. Ó, eu vou estar com vocês toda segunda-feira aqui falando sobre direito penal. Vou estar com vocês das 10 horas e aqui a gente vai 11 e pouco, a gente vai estar conversando sobre isso. Depois, na quarta-feira, mesmo que vocês não estejam matriculados nessa questão do ensino remoto, se quiserem vir estar aqui comigo sempre, na quarta-feira eu também vou estar com vocês, só que eu vou falar sobre prática penal. E aí eu vou englobar questões de direito processual penal, questões de vivência prática, e aí, por exemplo, levantando sobre como você faz algumas teses que sejam defensivas. Então, assim, eu peço a vocês, se puderem, se tiverem aí e falarem para mim desse jeito assim, eu quero estar assistindo uma aula, cara, vem participar, não é por nada não. As condições, eu gostaria de estar discutindo com todos em sala de aula, mas se as condições eu não posso fazer isso, eu vou estar aqui com vocês fazendo o máximo que eu puder para levar, assim, ou pelo menos para trocar ideias com vocês no que diz respeito a direito penal, a prática processual penal, tá joia? Vocês podem observar que esses dias eu coloquei uma série de dicas e eu vou continuar colocando essas dicas para vocês. Então, assim, na segunda e na quarta eu estou aqui com vocês, às 10 horas e às 19 horas. Nos outros dias, alguns dias ali da semana, eu vou alternando dicas de direito penal, dicas de processo penal, para me tentar de alguma forma trazer mais conteúdo para vocês ainda. Eu tentar de alguma forma estabelecer com vocês um determinado padrão assim para vocês estarem buscando, analisando. Eu tenho discutido, eu colocado lá dicas relacionadas a questões teóricas, relacionadas a questões que são práticas, que são decisões, âmbitos de aplicação da lei penal, e eu vou continuar fazendo isso, tá legal? Às vezes eu vou entrar com algum vídeo, explicando alguma situação que ocorreu aí na nossa vivência aqui. Então, igual esses dias, dois amigos que saíram para caçar, e aí um desferiu um tiro no outro. Falei, uau, a gente vive dando esse exemplo na sala de aula, e esse exemplo de sala de aula
parece que nunca ia acontecer, mas aconteceu, uma questão sobre erro de tipo, aí eu vim, bati um papo com vocês, então eu vou estar tentando completar sempre esse conteúdo com vocês, tá legal? Então vou estar sempre com vocês. Ô Marco Túlio, oi! Então vou estar sempre com vocês falando sobre essas questões, tá? Bom, o pessoal já está chegando e aí a gente já está aqui, então vamos começar falando sobre algumas... Opa, valeu Marco Túlio, um abraço para você, meu velho. Aí vamos começar a falar aqui sobre alguns pontos. Eu quero pedir para vocês uma coisa. Se for possível, tenham perto de vocês um código penal, tá legal? Para a gente trocar algumas ideias sobre alguns pontos que estão colocados dentro da legislação. Se eu estiver falando rápido, porque eu tenho essa mania, por favor, deem um toque aí, fala, professor, mais devagar. Para alguns pontos e para alguns conceitos, eu vou tentar repetir, falar mais de uma vez e falar de uma forma mais pausada. Eu vou tentar assumir esse compromisso com vocês, porque aí o que acontece? Se vocês tiverem condição, façam anotações, tá? Por que eu peço a vocês para fazerem anotações? Para vocês fixarem alguns pontos e aí eu trabalhar com vocês o seguinte, eu vou ver se eu consigo fazer um e-mail aí para a gente trocar algumas ideias aqui. Vocês podem me chamar aí no Instagram, mas de qualquer forma eu consegui fazer um e-mail para me mandar algumas coisas para vocês, para me colocar alguns pontos, podem me fazer perguntas nas duas coisas aqui, eu vou tentar atender na hora que eu verificar essas questões, mas façam essas anotações que sejam pontuais. Alguns pontos eu vou falar para vocês especificamente, eu vou falar de uma forma bem pausada, pedindo para vocês anotarem mesmo, porque são pontos essenciais para a compreensão da matéria, tá? Então eu vou chamar a atenção de vocês, olha, cuidado com isso aqui, e que normalmente são pontos que são objetos de questionamentos nas mais variáveis coisas que vocês, ou exercício da atividade profissional que vocês vão encontrar, tá joia? Então, para abrir o nosso bate-papo, vamos trocar ideias, então, assim, a respeito de uma determinada questão. O ponto que eu levantei hoje e que eu vou colocar para vocês aqui diz respeito à lei penal. Vamos fazer apontamentos sobre essa lei penal. Quando eu estava junto com vocês, eu falei lá atrás sobre uma série de princípios que regem o ordenamento jurídico penal. Depois eu vim e falei sobre fontes do direito penal, tá? E aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa, relembre comigo. Tá? A lei, ela é a fonte por excelência do direito penal, tá? É porque a lei, ela define o que é a sanção penal, ela define qual é o comportamento criminoso e ela estabelece qual é a sanção penal respectiva a partir da violação desse comportamento criminoso. Se você pegar as normas penais que compõem a maior parte do sistema jurídico penal, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. As normas penais que compõem esse sistema jurídico penal, boa parte dessas normas penais, elas são chamadas por nós de normas penais incriminadoras. Quer dizer, dá uma olhada no que eu vou te falar. Eu tenho uma norma penal que ela me define um comportamento criminoso, ela me define uma conduta e estabelece uma respectiva sanção penal, tá? Então, olha só, eu tenho definição de conduta, eu tenho estabelecimento de uma sanção penal. Amigos, quando eu tenho essa estrutura, e aqui eu quero que vocês peguem e façam já aí uma primeira anotação nesse sentido, amigo, eu tenho uma norma penal que ela se estrutura a partir disso, definindo uma conduta, estabelecendo uma sanção. Essa estruturação nós tratamos o seguinte, é uma norma penal composta de 2 preceitos. É uma norma penal composta de um preceito primário, é uma norma penal composta de um preceito secundário. Amigos, preceito primário, ele define um comportamento. Preceito secundário, ele estabelece a respectiva sanção. Eu estou brincando de anotar aqui, eu não sei se vai dar para vocês observarem, mas olha, lembrem-se do que eu estou falando com vocês, fica invertido, né? Mas lembrem-se do que eu falo com vocês.
As normas penais incriminadoras, elas são compostas por 2 preceitos. Um preceito primário, que define o comportamento criminoso, e um preceito secundário, que estabelece a respectiva sanção penal. Repito para vocês que estiverem anotando, anotarem. A norma penal incriminadora, ela é composta por 2 preceitos. Um preceito primário, que define o comportamento criminoso, um preceito secundário, que estabelece a respectiva sanção penal. E aí, dá uma olhada no exemplo que sempre citamos, o artigo 121. Lá no artigo 121 a gente vê lá, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Aí você observa os 2 preceitos. O preceito primário define o comportamento criminoso, que consiste no matar alguém, verbo e a definição do seu objeto. E o preceito secundário já estabelece para a gente o sistema de punição e os limites mínimo e máximo que a gente tem estabelecidos ali. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Grande parte das normas penais são desenvolvidas através desse tipo de estrutura. Grande parte das normas penais, elas têm esse tipo de estrutura. Mas são todas as normas penais que são assim? Pessoal, não são. Nem todas as normas penais, elas estão estruturadas dessa forma. Nem todas as normas penais, elas são aplicadas dessa forma. Eu tenho uma série de critérios que são colocados para a classificação dessas normas penais. Para a forma de ordenação, oi Davi, para a forma de ordenação dessas normas penais. Só que aqui eu chamo a atenção de vocês. Sempre, quando eu tenho critérios de classificação, dependendo da doutrina que vocês vão estudar, vocês verão critérios de classificação da lei penal de uma forma diferente. Isso varia de doutrinador para doutrinador, tá legal? Isso é muito comum. Então, assim, se vocês estudarem algo que seja diverso do que eu vou falar aqui com vocês, fiquem absolutamente tranquilos, porque isso é normal. Critérios de classificação, eles são assim mesmo, tá bom? Para aqueles que forem estudar e pegar as minhas dicas, amanhã eu vou colocar uma dica para vocês, falando sobre uma diferenciaçãozinha, tá? Que não tem repercussão prática, ela é meramente teórica, que foi uma diferenciaçãozinha estabelecida pelo Carl Binding, tá? Que ele fala sobre a teoria da norma penal, tá? Ele faz uma distinção entre norma penal e lei penal. Eu normalmente não trato sobre essa questão por um fato simples. Essa questão ela é meramente acadêmica, ela não tem repercussão prática nenhuma, tá? Então, aí, por que o Binding faz isso? Ele fala que existe uma distinção entre norma e lei penal, que a lei penal é o aspecto externo, tá? A lei penal cria uma figura delitiva e a norma penal é o seu conteúdo, é o aspecto interno dessa questão, que a norma penal ela cria o ilícito. Ele faz isso porque dentro dessa ideia, dessa estrutura que eu falei para vocês, de preceito primário e preceito secundário, vocês vão observar uma coisa. O preceito primário de uma norma penal, ele não é proibitivo. Ele não fala lá, não matar alguém. Ele fala matar alguém. Tá legal? Então dá uma olhada, ele é descritivo, ele não é proibitivo. Então quando a gente olha e fala desse jeito, mas que é isso? Para o Binding, existe uma diferença aí. Para o Binding, o que está escrito lá no seu Código Penal, quando você pega o Código Penal e vai estudar o Código Penal, para o Binding, ele fala o seguinte, o que você está vendo aí é o aspecto externo, é a lei penal. A lei penal é descritiva. Agora, dentro da lei penal, existe a tal da norma penal. Essa norma penal cria o ilícito, essa norma penal ela tem natureza proibitiva. Então, lá dentro, está escrito assim, você não deve matar alguém.
tá? Isso é o quê? Isso é academia. Isso é uma questão da gente pegar e discutir. Isso é uma questão teórica. De repercussão prática, especificamente, a gente não vai encontrar repercussão prática alguma nesse tipo de disposição. Então, só toma cuidado com isso, tá legal? Às vezes eu costumo brincar, eu fico brincando, falando sobre a questão do aspecto externo, do aspecto interno, falando sobre sonho de valsa, lembra? Ele tem aquela casquinha por fora, por mais tosco que seja o exemplo, aquela casquinha por fora do sonho de valsa ali é a lei penal, aquele recheio gostoso que está lá por dentro é a norma penal. O aspecto externo, colocado ali para a gente, descreve o delito. O aspecto interno cria uma norma proibitiva. Tá legal? Tudo bem? Mas, repercussão prática? Zero. Talvez vocês serão questionados a respeito disso, aqueles alunos que eventualmente prestarão concurso público, prestando concurso público. Talvez alguém aí, principalmente para as carreiras do Ministério Público, saque aí perguntando sobre distinção entre norma e lei penal, tá? Possivelmente o examinador já vai te dar uma diquinha ali e inserir essa pergunta para ti, tá joia? Muito bem, mas voltando então, saindo dessa questão meramente teórica, uma questão em termos de classificação, tá? Eu já te dei a primeira classificação de normas penais. Eu te falei que as normas penais, elas podem ser incriminadoras. O que é uma norma penal incriminadora? Uma norma penal incriminadora é aquela que descreve uma conduta criminosa e comina a sanção respectiva. Repito, para vocês pegarem aí. Uma norma penal incriminadora é aquela que descreve uma conduta criminosa e comina a sanção respectiva. Tá legal? Onde que a gente vai encontrar essas normas penais incriminadoras? Nós vamos encontrar normas penais criminadoras no Código Penal, ali na parte especial do Código Penal, a partir do artigo 121 e até o final do Código Penal, e também encontraremos normas penais incriminadoras na legislação penal especial. E aqui me permitam um adendo, tá? Daqui a uns dias, quando vocês estiverem estudando para seguir as mais variadas carreiras de vocês, observem uma coisa, deem uma atenção especial à legislação penal especial. Deem uma atenção a isso, que vocês vão observar que hoje a gente está criando uma série de microsistemas jurídicos que estão relacionados à legislação penal especial, tá? Muito bem. O professor Luiz Flávio Gomes tem chamado isso de direito penal satelitário. Você fala, por quê? Porque, olha só, é como se o Código Penal perdesse a sua primazia, é como se o Código Penal deixasse de ser o grande centro do direito penal e a gente transferisse essa primazia para esses microsistemas jurídicos que a gente tem, tá legal? Quer dizer, o Código Penal ele fica ali como um sol, mas eu tenho cada vez mais, ou a importância cada vez maior de microsistemas jurídicos que englobam normas de direito penal e normas de direito processual penal. Vocês vão encontrar exemplos disso. Na Lei dos Juizados Especiais, ela traz normas de direito penal, ela traz normas de direito processual penal, tá? Vocês vão encontrar exemplos disso na Lei de Drogas, ela traz normas de direito penal, ela traz normas de direito processual penal. E em algumas disposições, eu vou ter até mais. Por exemplo, o Estatuto do Desarmamento. Eu tenho normas de direito administrativo convivendo com normas de direito penal, convivendo com algumas normas ou disposições de direito processual, tá? Então, olha só. Então, eu tenho essas disposições ganhando cada vez mais importância dentro do sistema jurídico penal. Se vocês procurarem lá dentro, vocês vão encontrar boa parte desses microsistemas jurídicos, eles são compostos por normas penais incriminadoras, ou seja, eles são compostos por normas penais que definem um comportamento criminoso e estabelecem a respectiva sanção penal. Tá legal? Tranquilo? Estamos bem até aqui, eu espero que está todo mundo bem.
Tá todo mundo tranquilo? Manda um ok aí, manda um joinha aí, se tá todo mundo bem, se todo mundo acompanhou até aqui, tá legal? Se tiver dúvida, manda aqui agora, tá legal? Tá bem? Ok, obrigado, valeu, Guilherme. Valeu demais, gente, obrigado aí, tá? Então vamos lá. A partir disso, então, o primeiro critério de classificação que eu tenho, Giovana, Galdino, beijo, Luísa, Andressa, Letícia, Nicolas, Gabriel, Matheus, Marcos, todo mundo, gente, obrigado, Camila, Maria Laura, João Pedro, valeu, Túlio, valeu, mano, valeu todos vocês, gente, valeu demais. Bom, então o primeiro critério, normas penais, Augusto, Giovana, oh, gente. Meninos, a melhor coisa que eu tenho do mundo, a maior felicidade que eu tenho do mundo é ficar com vocês. Lembrem sempre disso, porque, ó, o melhor da universidade são vocês, tá? Charlon, meu grande amigo, um grande abraço para você, meu velho. Valeu, Thalita, Maria Carolina, valeu demais, gente. Vamos lá. Então, ó, bom dia, Charlon. Ó, então já estou falando com vocês. Primeiro critério de classificação, então, normas penais incriminadoras define o que é a conduta criminosa e estabelece a respectiva sanção penal. Beleza? Eu tenho também como segundo tipo, tá? Segundo tipo, as chamadas normas penais não incriminadoras, tá? E essas aí, eu tenho vários critérios de divisão que vocês vão encontrar dessas normas penais não incriminadoras. Vocês vão observar, como o próprio nome diz, que elas não definem condutas criminosas. Elas não estabelecem sanções penais. Mas elas estão ligadas a outro âmbito de incidência do direito penal. Tá? E por isso, elas têm vários critérios de subdivisão. E aqui eu quero te chamar a atenção para isso. Que eu tenho normas penais não incriminadoras que se subdividem em, ó, normas penais não incriminadoras, chamadas de permissivas, tá? Então, olha aí no seu caderno, se você está fazendo anotação, dá uma olhadinha. Eu tenho normas penais não incriminadoras, chamadas de permissivas, que são aquelas que autorizam condutas típicas. Esther, tá? Então, lembre-se, eu tenho normas penais não incriminadoras, permissivas, que são aquelas que autorizam condutas típicas. Quer dizer, autorizam uma conduta que foi descrita numa norma penal, porque essa norma penal não incriminadora, permissiva, ela representa uma causa de exclusão da ilicitude do fato. Tá legal? São normas penais que afastam a ilicitude do fato. Tá? Então eu tenho definição dessas normas penais lá nas causas de exclusão da ilicitude do artigo 23. Eu tenho definição dessas normas penais na hipótese do artigo 128, tá? Que estabelece quais são os casos de aborto legal. Então eu tenho ali, tá? Eu tenho a definição dessas normas penais não incriminadoras lá no artigo 142, que me estabelece as causas de exclusão da ilicitude nos crimes contra a honra, tá? Então essas normas, elas estão diretamente ligadas a esse aspecto, afastar a ilicitude do fato. Por isso, são chamadas de normas penais não incriminadoras, permissivas. Legal? Muito bem. Aí dá uma olhada. Eu tenho também uma segunda subdivisão das normas penais não incriminadoras. A segunda subdivisão, ela é chamada de normas penais não incriminadoras exculpantes, tá? Olha, aqui, já pela palavra, dê uma olhadinha. Perceba pela palavra aqui, normas penais não incriminadoras exculpantes. Exculpantes, se você olhar dentro da teoria do delito, lembra da palavra. Exculpantes, culpabilidade, tá? Então, elas estão relacionadas a uma questão ligada à culpabilidade. Então, normas penais não incriminadoras exculpantes, elas estabelecem hipóteses de não culpabilidade do agente, tá legal?
elas estabelecem, então, hipóteses de não culpabilidade do agente. Perceba que o âmbito na teoria do delito é diferente. Uma norma penal não incriminadora permissiva está ligada a uma exclusão de ilicitude. Uma norma penal não incriminadora exculpante está ligada à não culpabilidade. São elementos distintos, são estratos distintos dentro da teoria do delito. Tá legal? Então dá uma olhada. Como que isso acontece ou que hipóteses eu posso falar aí? Bom, o nosso Código Penal fala de hipótese de menoridade ou maioridade penal aos 18 anos. Muito bem. Aqui eu tenho uma norma penal não incriminadora exculpante, quer dizer, menor de 18 anos são penalmente o quê? Inimputáveis. Tá, beleza, tá ali. Eu tenho a questão da doença mental, tá? A questão da doença mental afasta a culpabilidade, então norma penal não incriminadora o quê? Exculpante, tá? Eu tenho a questão do perdão judicial em alguns dispositivos do Código Penal, por exemplo, no artigo 121, eu tenho a questão do perdão judicial, eu tenho norma penal ali, colocada ali, relativa ao perdão judicial, que é uma norma penal não incriminadora exculpante, está colocada ali dentro. Todos esses são exemplos desse tipo de norma penal. Tá legal? Tranquilo? Tudo bem com a segunda espécie agora? Tudo tranquilo? Muito bem, então. Oi, Léa, tudo bem? Aí, muito bem, então. Então já vimos normas penais incriminadoras, normas penais não incriminadoras e falamos de duas subespécies de normas penais não incriminadoras. Eu agora vou para a terceira espécie de normas penais não incriminadoras. A terceira espécie, ela é chamada de norma penal não incriminadora interpretativa. Olha, pega pelo nome e ele vai te levar aqui, ó. Normas penais não incriminadoras interpretativas são aquelas que definem um conteúdo, estabelecem o significado de outras normas penais. Então, normas penais não incriminadoras interpretativas são aquelas que definem um certo conteúdo, elas estabelecem um certo significado de outras normas penais. Legal? E aqui eu te chamo a atenção que o Código Penal, ele traz, por exemplo, uma definição de funcionário público, está lá no artigo 327 do Código Penal. Então você fala, olha, para efeitos penais, a definição de funcionário público está no 327. Então ele coloca lá para a gente. Muito bem. O Código Penal, por exemplo, ele traz uma disposição relativa ao conceito de domicílio, tá? No artigo 150, parágrafo 4º, então eu tenho a definição de domicílio. E nesses dois casos, eu chamo a atenção de vocês, fazendo aqui um apontamento, só para a gente ter uma ideia, vocês vão observar uma coisa. Nesses dois casos aí que a gente tem, nesses dois casos, vocês vão ver que os conceitos estabelecidos pelo Código Penal, seja lá do conceito de funcionário público no 327, seja o conceito de domicílio no 150, parágrafo 4º, vocês vão ver que são conceitos amplos, tá? Isso para quê? Para aumentar o espectro de incidência do Código Penal brasileiro, tá? Então você vai ter uma norma penal incriminadora interpretativa nesse sentido aí. Então você vai ter uma norma penal incriminadora que vai estabelecer para mim um certo significado dessas questões que são colocadas aí. Legal? Estamos bem? Depois, quarta subdivisão das normas penais não incriminadoras. A quarta subdivisão fala para a gente que nós temos normas penais não incriminadoras de aplicação da lei penal. Tá legal? Essas normas são normas que delimitam o campo de aplicação do próprio Código Penal, tá? Essas normas penais não incriminadoras de aplicação, elas vão delimitar esse campo de atuação do Código Penal. E aqui eu te cito como exemplo, e você vai observar isso comigo, acho que se não sei se vai ser hoje, vai ser na próxima segunda, eu vou te falar sobre o artigo 5º do Código Penal, que estabelece uma ideia do princípio da territorialidade. Quando ele estabelece um conceito de territorialidade para a gente, que ele pega o aspecto territorial do Brasil
e amplia esse aspecto, dando um conceito jurídico que é maior do que o conceito geográfico, tá legal? Então a gente vai estudar isso. Por quê? Porque eu vou aplicar o crime cometido no Brasil, a lei penal brasileira. Tá joia? Muito bem. Então aí eu tenho definição do âmbito de aplicação do Código Penal. Está lá no artigo 5º. Isso representa uma norma penal não incriminadora de aplicação. Muito bem. Depois, eu tenho também como 5º critério normas penais não incriminadoras diretivas, tá? Normas penais não incriminadoras diretivas, elas estão relacionadas aos princípios de aplicação do Código Penal. E aqui chama a atenção de vocês ao exemplo que está colocado lá no artigo 1º do Código Penal brasileiro, tá? Quando se fala em princípio da legalidade ou princípio da reserva legal, quer dizer, isso aí é uma diretriz, o código ele já é aberto como uma diretriz de aplicação muito forte, já que o princípio da legalidade ou da reserva legal é um dos elementos mais básicos de construção de todo o sistema jurídico penal, tá legal? Então aí eu tenho uma norma penal não incriminadora diretiva. Estamos bem? Tranquilo? Depois, eu tenho normas penais não incriminadoras de extensão, tá? É o último critério de subdivisão das normas penais não incriminadoras. Normas penais não incriminadoras de extensão, vocês vão observar que elas funcionam para expandir o sistema de proteção estabelecido pelas normas penais. Elas funcionam como algo que completa a tipicidade de determinados tipos penais ou de determinadas infrações penais, tá? Como que isso acontece? Peguem aí na casa de vocês, o Código Penal de vocês, ou onde vocês estiverem, e dêem uma olhada lá no artigo 121. Vocês vão observar que ele não fala em tentativa. Tá legal? Vocês vão observar que ele não fala em concurso de pessoas para a prática do crime. Aquelas pessoas que se juntam para cometimento do homicídio. Isso foi uma técnica estabelecida pelo legislador, que ele procurou fazer o quê? Ele procurou colocar essas questões na parte geral. Ele procurou construir dentro do Código Penal uma parte geral de aplicação, porque aí fica mais fácil. Tá? Então eu tenho essa parte, a importância da parte geral, ela está exatamente nisso. Então eu tenho algumas normas penais que foram colocadas dentro da parte geral, que elas vão me propiciar isso, a extensão desse tipo penal. Então olha, quando eu falo lá no artigo 14, inciso 2, sobre tentativa, eu falo isso dentro da parte geral, e aí eu aplico isso indistintamente aos vários tipos penais incriminadores existentes no Código Penal, existentes na legislação penal especial. Então, quer dizer, o artigo 14, inciso 2, que fala sobre tentativa, ele acaba expandindo o artigo 121. Ele acaba levando aquelas hipóteses que estão descritas no artigo 121 a um universo maior, ao universo da tentativa. O artigo 121, ele está diretamente ligado à hipótese de um indivíduo cometer o crime. Mas o artigo 129, ao descrever o concurso de pessoas, complementa essa tipicidade do artigo 121 e expande isso, possibilitando que o homicídio seja praticado por uma ou mais pessoas. Então dá uma olhada no que acontece aqui. Então esses dispositivos, essas normas penais não incriminadoras de extensão, elas possibilitam isso. Elas possibilitam a complementação da tipicidade. Elas possibilitam aumentar o âmbito de incidência de determinados tipos penais a aplicar a outras situações. Então o artigo 14, inciso 2, tem essa natureza, que fala sobre tentativa. O artigo 29, que fala sobre o concurso de pessoas na prática criminal, também tem essa natureza. Então a gente pode tratar dentro desse tipo de característica. Então aqui, ó,
a gente vai colocando, a gente vai tratando dessas questões, a gente vai dando esse tipo de conformação dentro do Código Penal. Tá legal? Estamos bem até aqui? Tranquilo? Eu vou fazer um breve resumo dessa classificação que eu dei para vocês aqui, para se alguém perder uma anotação, quer fazer alguma anotação, pega e vai ter aí todo o conteúdo que chama a atenção de vocês. Eu falei então a título de classificação das normas penais, classificação da lei penal. Eu falei que nós temos normas incriminadoras, tá legal? São aquelas que definem que é a sanção, definem o comportamento criminoso e a respectiva sanção. E eu tenho normas penais não incriminadoras, que não trabalham nesse sentido de definição de comportamento, de conduta e o estabelecimento da respectiva sanção. Muito bem. Falei para vocês que essas normas penais não incriminadoras, elas se subdividem. Essas normas penais não incriminadoras, elas são permissivas, que estão ligadas às causas de exclusão da ilicitude. Elas são exculpantes, que estão ligadas à questão da culpabilidade ou estabelecem hipóteses de não culpabilidade. Elas são interpretativas, já que esclarecem o conteúdo de determinadas normas penais. Elas são normas penais de aplicação, que estabelecem o âmbito de incidência do Código Penal. Elas são normas penais diretivas, que estão diretamente ligadas a princípios em que se aplica o Código Penal, ou elas são chamadas normas penais de extensão, que complementam a tipicidade de determinados tipos penais. Certo? Estamos bem até aqui? Está todo mundo bem? Tem algum tipo de dúvida até aqui? Se tiver pergunta aí, manda mensagem aqui, ali no YouTube ou aqui no Instagram, manda que a gente troca ideias a respeito disso. Tá joia? Tá bom? Muito bem. Eu tenho mais classificações que são feitas? Eu tenho, eu acabo tendo mais classificações que são feitas. Alguns dividem as normas penais em completas, tá? Que são normas penais que estabelecem todos os elementos da conduta delitiva. Alguns estabelecem as normas penais chamadas de incompletas, então que não tem todos os elementos. Tudo certo, valeu, Letícia. E que não estabelecem todos os conceitos da conduta, ou todos os elementos de uma conduta delitiva, que elas são normas penais, as incompletas, que eu vou tratar com vocês ali sobre umas chamadas leis penais em branco. Então dá uma segurada que a gente tem que discutir sobre essas leis penais em branco. Então tem gente que estabelece todos esses critérios que são o quê? Absolutamente distintos. Tá joia? Tranquilo? Sobre classificação, então, passo um risco aqui e encerro a ideia sobre classificação das normas penais. Tá legal? Muito bem, tá? Passo um risco, só que já vou passar para vocês. Esse tema é importante, tá legal? Que diz respeito ao seguinte: eu quero que você coloque no seu caderno aí, no seu caderninho, anote, faça o seu caderninho aí. Esse tema é importante, é chamada Lei Penal em Branco. Meus queridos amigos, cuidado com esse tema Lei Penal em Branco. Isso já foi objeto de questionamento para várias questões. Vários pontos são abordados sobre essas leis penais em branco. Tá legal? Muito bem. Lei Penal em Branco, ela recebe um nome também, aí, colocada pela doutrina, como Lei Penal Cega. Tá? Ela também é denominada Lei Penal Cega ou Aberta. Cuidado com isso, tá? Eu falei para vocês que uma norma penal incriminadora, ela é formada por um preceito primário e um preceito secundário. Muito bem. Falei para vocês que esse preceito primário, ele descreve um comportamento criminoso e o preceito secundário, ele estabelece a respectiva sanção. Uma norma penal em branco é aquele que o seu preceito primário necessita de um complemento, tá? Uma lei penal em branco é aquele que o seu preceito primário, ele necessita de um complemento. Esse complemento pode ocorrer por uma outra lei, ou esse complemento pode ocorrer por um ato da administração pública, tá? Eu vou estabelecer classificações com vocês aqui.
Mas só para deixar a coisa bem clara e tranquila, de um tipo de norma penal em branco. Se vocês pegarem a lei de drogas, vocês vão observar uma coisa. A lei de drogas, ela não define para a gente quais são as substâncias, quais são as drogas que são objeto ali de proteção, do âmbito de incidência dessa lei. Eu preciso de uma portaria da Agência Nacional de Saúde, listando os princípios ativos, tá? Listando os princípios ativos, e aí eu vou ter a definição, e eu vou ter a aplicação desse dispositivo. Então, quer dizer, uma lei penal em branco, uma lei penal cega, ele diz respeito a isso. Então, eu tenho um preceito primário que necessita de um complemento para assumir um determinado sentido, tá? Então, essas leis, elas são muito importantes. Por que eu estou falando para vocês que elas são muito importantes? Amigos, o que a gente tem dentro de um sistema jurídico são normas penais, em que a gente tem uma definição muito detalhada do conteúdo da infração penal. E isso acontece, a gente trata lá atrás com a ideia sempre de princípio da taxatividade. Vocês podem observar uma coisa. A lei penal em branco, ela estabelece uma mitigação desse princípio, não é verdade? Principalmente se o complemento é feito por um ato, da administração pública. Quer dizer, eu estou mitigando o princípio da taxatividade, estou mitigando o princípio da legalidade. E isso é muito perigoso. Legal? As leis penais em branco sempre foram utilizadas assim, de forma muito residual no sistema jurídico penal, tá? Mas o que tem acontecido nos últimos anos? A complexidade da vida tem imposto uma certa transformação nessa lógica da utilização das leis penais em branco. E isso tem imposto o quê? Isso tem gerado dificuldades no que diz respeito a toda a sistemática, todo o raciocínio no que diz respeito à própria teoria do direito penal, do sistema jurídico penal. Será que eu posso admitir esse tipo de questão? Será que eu posso estabelecer normas penais que tenham um sentido aberto para ser complementados pela administração pública, porque muitas vezes são complementados através de portarias de administração pública? Será que eu posso estabelecer isso? Então isso é muito perigoso. Será que eu não estou estabelecendo aí uma mitigação do princípio da legalidade? Então surge hoje um questionamento no que diz respeito a essas normas penais em branco, tá? Possivelmente vocês, aqueles que gostarem de direito penal, vão discutir isso a título de especialização, a título de mestrado, no que diz respeito a essa constitucionalidade dessas leis penais em branco, ou da constitucionalidade da utilização dessas leis penais em branco em massa, porque isso tem se tornado cada vez mais comum, tá? Então a gente vai sempre discutir isso. O problema não é a utilização de uma lei penal em branco. O problema é ela se tornar regra dentro do sistema jurídico penal. Porque o que é exceção dentro do sistema jurídico penal é uma definição muito bem detalhada e pormenorizada do tipo penal, da conduta sendo descrita dentro da infração penal. Não é a utilização desse tipo de subterfúgio, tá legal? Por enquanto, os tribunais superiores têm trabalhado com a ideia de que há uma perfeita ideia de constitucionalidade desse tipo de dispositivo, tanto que a lei de drogas está por aí, a gente tem definição de conduta e tem o estabelecimento aqui dentro da portaria 344 dos princípios ativos que são colocados aí, tá legal? Então, mas existem discussões sim, tá? Então lembre-se, o que é uma lei penal em branco? Então é aquela que o preceito primário precisa de uma complementação para ganhar o quê? Sentido. Basicamente, o que temos de uma lei penal em branco é isso. Eu tenho um preceito primário que precisa de conteúdo, ou precisa de complementação para ganhar sentido. Tá bom? Muito bem, então. Só que elas se subdividem, é claro. A gente tenta ordenar
todas as questões em direito penal e a gente vai subdividir essa lei penal em branco. Muito bem. Primeira classificação que eu te dou para a lei penal em branco é a chamada lei penal em branco, o quê? Homogênea, tá? Cuidado com isso. Lei penal em branco homogênea, vou falar bem tranquilo para você pegar. Lei penal em branco. Camila. A Camila me fez uma pergunta. Antes de eu entrar no critério de classificação, eu vou ver o que a Camila mandou. Professor, essa questão de afrontar a reserva legal não seria mitigada pela taxatividade da lei penal? No sentido de, mesmo que a norma penal em branco já prever um conteúdo mínimo de conduta, isso. Camila, valeu. Excelente. Ó, quem defende a constitucionalidade da norma penal em branco fala exatamente sobre isso. Fala exatamente que o legislador, ele estabeleceu conteúdos mínimos. Quer dizer, o legislador, ele estabeleceu um quadro para a gente. O legislador, ele estabeleceu para a gente uma moldura. E que essa complementação, ela se dá de uma forma mínima. Por isso que se defende a constitucionalidade da norma penal em branco. Quer dizer, tudo, quase tudo do comportamento ficou na mão do legislador. Sabe aquele coloridinho especial? Aí que vem o complemento por parte, muitas vezes, da administração pública. Então, quer dizer, se eu torno a vida complexa demais, o legislador trabalha até um certo nível de detalhamento. E aquele algo, aquele coloridinho, quem dá a complexidade impõe a administração pública verificar a situação no caso concreto e apresentar as definições que vão complementar essa norma penal. Então, isso acontece, sim, da mesma forma que você me pergunta aí. Existe uma definição na lei penal em termos gerais, quer dizer, esse conteúdo mínimo é tratado através de lei. E agora? E o complemento? Aí eu posso relegar a outros órgãos da administração pública. Legal? Estamos bem? Tranquilo? Camila, obrigado pela pergunta. Valeu, é isso aí. Se vocês quiserem mandar, a gente vai trocando ideias. Foi bem, Camila? Tirou o seu espírito da incerteza? Então, manda aí. Valeu, amor, obrigado, tá? Então, voltando lá, critério de classificação da lei penal em branco. Eu tenho lei penal em branco homogênea, tá? É aquela que o complemento tem a mesma natureza jurídica, tá? Da norma complementada. É aquela que o complemento tem a mesma natureza jurídica da norma complementada. E esse complemento, ele provém do mesmo órgão que elaborou a lei penal que você quer complementar. Então, duas características na lei penal em branco homogêneo. O complemento tem a mesma natureza jurídica. O complemento provém do mesmo órgão legislativo. Então, lembra disso, tá? O complemento tem a mesma natureza jurídica. O complemento provém do mesmo órgão. Muito bem. Dá uma olhada no que eu te chamo a atenção. 2 exemplos para você verificar essas questões, tá? Se você olhar dentro do Código Penal brasileiro, tem lá um crime chamado bigamia, tá? Então, o cara casou uma vez, aí não sei por que cargas d'água um ser humano faz algo assim, mas tudo bem. Ele resolve casar de novo. Uau, tá legal? Bigamia, muito bem. Dá uma olhada. Definição de casamento ou não devem se casar, não podem se casar. Está lá no Código Civil, tá? Está lá no Código Civil. Muito bem. Então, dá uma olhada nisso. Então, eu tenho Código Penal, infração penal do Código Penal, sendo complementada pelo Código Civil, tá? Eu tenho uma questão também, lá no artigo 169, parágrafo 1º do Código, que também é complemento do Código Penal, que também é complementado pelo Código Civil, tá? Uma questão de apropriação de tesouro, a definição de tesouro já está lá no artigo 1264 do Código Penal. Eu te chamo a atenção para isso, porque esse 1264 do Código Penal foi terrivelmente criticado na época que o Código Civil de 2002 começou a sua vigência. Isso porque qual que era a ideia? Era tirar isso de dentro do Código Penal, tá?
tirar isso de dentro do Código Civil, mas Miguel Reale, gênio, maravilhoso, que eu amo demais, o que aconteceu? Ele manteve esse tipo de previsão, de definição de tesouro, e isso se liga ao artigo 169 do Código, do nosso queridíssimo Código Penal. Tá joia? Então você pode observar uma coisa, ó, Código Penal sendo complementado por um Código Civil. Quem fez o Código Penal? Congresso. Quem fez o Código Civil? Congresso. Código Penal, lei ordinária. Código Civil, lei ordinária. Tá aí, ó. Norma penal em branco, o quê? Homogênea. Estamos bem? Tranquilo? Muito bem. Agora, dá uma olhada no que eu vou te falar. Isso já caiu em questão de prova. Não as minhas, tá legal? Que as minhas é mais tranquilo. Vocês vão ficar bem, vão estudar bem, tá? Mas não vai ser na pandemia que vocês vão fazer minha prova, não. Podem ficar tranquilos, tá joia? Depois eu vou disponibilizar um e-mail para vocês, os alunos que estão matriculados na minha matéria, tá? Aí eu vou disponibilizar um e-mail para... Acho que a gente vai ter 1 ou 2 trabalhos, tá bem? Aí 2 trabalhos para me avaliar vocês, porque parece que tem que inserir critérios de avaliação. Mas aí eu vou, meu queridíssimo João aqui, representante do 3º período, mando para ele, ele distribui para a galera aí. Valeu, João, obrigado pelo trabalho que você está coisando aí, que a gente vai estar junto nessa aí. Eu vou fazer um e-mail, aí vocês me mandam por e-mail, tá joia? Muito bem, então. Voltando, então, à lei penal em branco homogêneo. Vocês viram que eu falei as 2 características básicas dessa lei penal. Tá? Ela tem a mesma natureza jurídica. Ela é feita pelo mesmo órgão que elaborou a lei penal que necessita de complemento. Muito bem. O que caiu em prova? A subdivisão dela. Uma lei penal em branco homogênea se subdivide em 2. E eu quero te chamar a atenção para essas 2 porque o nome é chato. Mas pensa comigo uma coisa. Eu tenho uma lei penal em branco homogênea chamada de homovitelina. E eu tenho uma lei penal em branco homogênea chamada de heterovitelina. Amigos, o nome é horroroso e caiu numa prova de distinção disso. Homovitelina, heterovitelina, tá? Vai saber por quê, mas tudo bem. Dê uma olhada no que eu te falo. Lei penal em branco precisa de complemento. A homogênea, o complemento, ele é feito pelo que tem a mesma natureza jurídica, mesmo órgão de criação da lei penal incriminadora. Muito bem. Vitelo é ovo. Homovitelina está dentro do mesmo ovo, por incrível que pareça. Heterovitelina está dentro de outro ovo. É assim que você vai raciocinar. Tá? Então, uma lei penal em branco homogênea, homovitelina, o complemento da lei penal incriminadora, ele está dentro do mesmo diploma legislativo, está dentro do mesmo ovo. Norma penal em branco homogênea heterovitelina diz respeito àquele que o complemento está em outro diploma legislativo, outro ovo. Eu acabei de te dar 2 exemplos de norma penal em branco homogênea heterovitelina. Eu tenho o Código Penal falando de bigamia e o complemento que define casamento está lá no Código Civil. Ó, 2 ovos diferentes. Tá legal? Não, ter a mesma... O Álvaro me manda uma pergunta aqui, galera, falando o seguinte: professor, ter a mesma natureza jurídica e ser aprovada pelo mesmo órgão legislativo são sinônimos? Não, Álvaro, não. Quando eu te perguntar, para todos, quando eu falar sobre natureza jurídica, lembra do que fala vocês. Natureza jurídica é perguntar o que é isso dentro do sistema jurídico. Então, quando eu falo de natureza jurídica, eu estou te falando, isso é o quê? É lei ordinária? É resolução do Senado? É decreto? Então, eu estou te falando, é lei complementar? O que isso é dentro do sistema jurídico, tá?
A questão do órgão legislativo, aí eu estou falando sobre o processo de elaboração da norma. Como que se deu esse processo de elaboração? Aonde que isso ocorreu? Então, são conceitos distintos. Natureza jurídica, eu estou perguntando, o que isso é dentro do sistema jurídico? Tá legal? Falando sobre outras questões, falando sobre órgão legislativo, aí eu estou te falando aonde aquela norma foi produzida. Aí o conceito é distinto. Obrigado, Álvaro. Valeu? A Giovana me manda uma pergunta, galera. Professor, leis penais em branco são sempre complementadas por leis penais do tipo interpretativas? Calma que eu vou te falar numa modalidade, Giovana, obrigado pela pergunta. Eu vou falar numa modalidade para você que eu tenho leis penais em branco que são complementadas por leis penais incriminadoras. Tá legal? A gente chama isso de norma penal em branco invertida. Já te falo. 2 minutos já te falo. Legal, mas obrigado pela pergunta. Valeu, galera. Álvaro, deu certo? Entendeu a distinção entre uma e outra? Comenta aí, que aí eu volto a bater papo contigo. Mas como eu estava falando com vocês, então, o que eu tenho? Eu tenho lá norma penal em branco homogênea. Muito bem. Homovitelina. Dentro do mesmo ovo. Eu tenho norma penal em branco homogênea heterovitelina. Dentro de outro ovo. Aí eu te dei exemplo. Tá tranquilo. Aí eu te dei exemplo falando sobre o quê? Olha, Código Penal complementado pelo Código Civil. É homogênea. São 2 leis ordinárias. Foram feitas pelo Congresso Nacional. Tranquilo. Aprovadas dentro desse órgão. E estão em corpos legislativos distintos. Um está no Código Penal, outro está no Código Civil. Muito bem. E um exemplo de norma penal em branco homogênea, homovitelina. Uma norma penal em branco homovitelina, que eu posso te falar, é o seguinte: eu tenho crimes funcionais, eu tenho crimes contra a administração pública, estabelecidos dentro do Código Penal. Só que aí eu preciso conceituar o que é funcionário público. Muito bem. Aí o Código Penal vem e complementa essas disposições. O Código Penal vem para a gente definir o que é funcionário público. Lá no artigo 327 está estabelecido para a gente o conceito de funcionário público. Quer dizer, há um complemento dentro do mesmo ovo. Há um complemento dentro do próprio Código Penal. O Código próprio... Nossa Senhora, hein? O Código Penal, no artigo 327, define o âmbito de incidência, complementa as disposições que são colocadas a partir do artigo 312 da sua parte especial. Legal? Muito bem, vou até tomar água depois desse trava-língua, tá? O Código Penal estabelece esse tipo de definição para a gente, colocando isso. Tá joia? Muito bem. Estamos bem até aqui? Tá todo mundo tranquilo? Alguma dúvida sobre essas questões? Mandem aqui se tiverem dúvidas sobre esse tipo de posicionamento no que diz respeito às leis penais em branco. Tá legal? Muito bem. Fácil? Te falei então até agora sobre a lei penal em branco homogênea. Muito bem. Só que olha, te falei que essa lei penal em branco homogênea, ela se divide, na verdade, se divide em homogênea homovitelina, homogêneo heterovitelina. Tá joia? Muito bem, então. Mas dá uma olhada no que eu quero te falar. Vou te chamar a atenção agora também para a norma penal em branco heterogênea, tá? Se eu te falei que a norma penal em branco homogênea, o complemento tem uma natureza jurídica da norma penal incriminadora a ser complementada, muito bem. A heterogênea é heterodiferente, quer dizer, o complemento ele tem uma natureza jurídica diversa da lei penal incriminadora a ser complementada. O complemento ele foi feito
olha, o Instagram está acabando ali o tempo que eu tenho de ficar nele. Então, aqui pro pessoal do YouTube eu vou seguir, o pessoal do Instagram eu vou tentar entrar de novo, tá joia? Eu entro, saio, na hora que ele sair eu entro, e aí a gente coloca aqui. Aí o pessoal do YouTube continua com vocês, a gente vai embora. Então dá uma olhada no que eu chamo a atenção de vocês, tá? Essa norma penal em